A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Mateus, capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Jesus vai tratar aqui sobre uma pergunta que os discípulos fazem a ele, né? Quem será o maior no reino dos céus? Diz assim o texto, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-na no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículo de número 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus está tratando aqui com os seus discípulos é simplesmente, ele está dizendo para eles como que funciona a hierarquia de Deus. A Bíblia ela nos orienta, de Gênesis e Apocalipse, que nós, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem isso aí, né? Nós somos um corpo, como um corpo. E todas as peças são importantes do nosso corpo. Se nós perdermos um dedo do pé, um dedo da mão, vai fazer falta. Se nós perdermos uma orelha, vai fazer falta. Então, Jesus está falando para eles que no reino dos céus é necessário, unicamente, a exigência é que é necessário ser como uma criança. Jesus não está pensando aqui na perspectiva de hierarquia, de um superior ao outro. Não, porque todos são importantes. Todos fazem parte do corpo. A hierarquia de Deus é na horizontal. Cada um exercendo funções específicas, chamados por Deus, porém, todos são importantes neste processo. E Jesus chega para os discípulos e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus está dizendo, meu irmão, minha irmã, que o maior precisa ter a pureza e a simplicidade de uma criança. Nós não podemos servir a Deus sem nos desprender dos nossos desejos, sem nos desprender das influências do mundo. Porque o mundo vai dizer o contrário. O mundo vai dizer que nós temos e que nós devemos buscar sempre ter e ter. No mundo de hoje, então, a coisa está mais forte. E, infelizmente, isso tem até entrado no meio da igreja. As pessoas estão dando mais prioridade em ter do que ser verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. As pessoas estão até descaracterizando, ou melhor, estão reinterpretando, fazendo exegese das Escrituras para justificar os seus comportamentos. Por quê? Porque não querem ser como uma criança. Não querem mudar as suas vidas, a sua mente. E Jesus vai dizer que é necessário ser como uma criança. Uma criança não tem, meu irmão, minha irmã, vergonha de pedir ajuda. Uma criança não tem vergonha. E outra coisa, uma criança, ela prioriza aquilo que é importante para ela naquele momento. Aquilo que é importante. Se você colocar uma nota de $100
e um doce ou algo que a criança gosta, ela vai escolher aquilo que ela gosta. Aquilo que vai alimentá-la, aquilo que é importante para ela. E às vezes nós não conseguimos discernir aquilo que é importante para nós. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de paz, caminhos de vitória, mas o final é a morte, porque as pessoas estão buscando apenas aquilo que elas acham que é melhor para elas. Elas não estão tendo o sentimento de uma criança, a pureza de uma criança. O que Jesus espera dos seus seguidores é que ele se desprenda de si e se revista de uma nova criatura. Esse é o simbolismo do batismo. É você morrer para o pecado, é você morrer para tudo aquilo que você deseja, que a sua carne deseja, e ressurgir em Cristo Jesus uma nova criatura. E a partir daí entrar num processo de santificação e de mortificação desse velho homem. Por isso que Jesus chega para Nicodemos, em João capítulo 3, diz para ele que é necessário nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É necessário nascer de novo. É necessário mudar a atitude, mudar o comportamento. É necessário começar de novo. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, meu irmão, minha irmã, começa do zero. Por isso que o texto na palavra de Deus vai dizer: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Os discípulos estavam preocupados. Quem vai ser o maior? Uma certa feita, uma das mães dos discípulos, foi perguntar: coloca meu filho um da tua esquerda e da tua direita. E Jesus: você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Jesus, para explicar isso durante o seu ministério para os discípulos, no final do seu ministério, ele teve um comportamento justamente para mostrar aos discípulos quem eles são e quem eles precisariam ser diante do povo e diante de Deus. Jesus pega lá uma vasilha e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro fica revoltado: não, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Sabe quem lavava os pés das pessoas que chegavam nas casas? Eram aqueles escravos. Eram aquelas pessoas menores, humanamente falando, escravos que lavavam os pés. Era sinal, era a pessoa que lavava os pés, era a pessoa que não tinha nada. E Jesus vai lá e diz assim: se você não permitir, Pedro, que eu lave teus pés, você não é digno de estar na minha presença. É necessário ser como uma criança. Aí no versículo 6 ele vai dizer: qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aqui ele já abrange. Aqui ele já está dizendo que aquele que fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos que crê em mim, qualquer um desses, aquele que se colocar diante de nós, servos do Senhor, aqueles que creem, aqueles que são como uma criança, aquele que se desprendeu dos seus desejos, das suas vontades, está num processo aí de mortificação, de santificação. Qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor que lhe fora colocar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no rio. Promessas de Deus. Agora é necessário, meu irmão, minha irmã, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter mansidão, nós precisamos ter domínio próprio, porque quando nós somos como uma criança, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós passamos a ser filhos. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são como uma criança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que nós não somos superiores a ninguém.
Nós precisamos ser o menor. Agora, nós precisamos entender que esse sentimento de ser o menor, de buscar ser o menor, não pode ser hipócrita, não. Não pode ser só na falácia. Tem que ser na prática. Tem muita gente soberbo. Tem gente que não frequenta a casa de um irmão humilde. Se o irmão colocar um cafezinho num copo lá de plástico, ou num copo daquela geleia mocotó, né, daqueles, né, a pessoa fica com nojinho, não vai, não come na casa de um pobre. Faz acepção de pessoa. Não é? Isso acontece. É grupinho de gente que tem mais dinheiro, então elas se confraternizam ali, mas os pobres da igreja, elas nem vão na casa, nem sabem quem é. Se bobear, não sabem nem o nome. Elas acham que só quando o irmão procura para doar uma cesta básica, elas acham que isso é suficiente. Ah, não, eu ajudo, aí eu dou o dinheiro, eu ajudo. Não, Deus quer relacionamento. Deus quer que você seja como uma criança, seja humilde. Humilhai-vos na presença do Senhor. Ser humilde, não pode se sentir melhor do que ninguém. Se você tem dinheiro, você tem que abençoar aqueles que não têm, você tem que se confraternizar com aquele que não tem, mas não pode ser com hipocrisia não. Sabe por quê? Porque Deus sonda os corações. Hebreus 4 vai dizer que todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem tudo vê. Ele conhece o meio do seu coração. E ele sabe quem tem o sentimento de uma criança. Você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido naquele grande dia? Ou você quer fazer parte daquele grupo lá de Apocalipse 20:15? Onde vai dizer que aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados no fogo eterno. Ou você quer fazer parte daquele grupo em que Jesus vai dizer naquele grande dia: vinde a mim, bendito de meu Pai. Se você quer fazer parte desse grupo, você precisa ser como uma criança. Se desprenda de todo orgulho. Se desprenda de toda soberba. Efésios capítulo 4 vai dizer: longe de vós toda amargura, gritaria, brigas, contendas, brigando por posição no meio do povo de Deus, soberba, sou rico, sou melhor, poder, achando que é melhor do que alguém. Se você tiver esse sentimento, isso é sinal de que você ainda não entendeu o que é ser servo do Deus Altíssimo. Se você acha que você é melhor do que alguém, pode ter certeza que você não entendeu o que é ser servo do Deus Altíssimo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Lá no versículo 32 de Efésios 4, ele vai dizer: sedes uns para com os outros, benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Que possamos ser como uma criança. Que possamos nos comportar como uma criança, na pureza de uma criança. Buscando sempre o reino de Deus. Nos desprender de todo sentimento de orgulho, de ganância, de soberba. Certamente faremos parte daquele grupo que estará com Cristo naquele grande dia. Mas aqueles que não se desprenderem, infelizmente, desses sentimentos, desses comportamentos, não estarão no livro da vida e serão lançados no fogo do inferno. Esta é uma verdade bíblica. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de que precisamos ser o menor para sermos exaltados na presença do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.